close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Olá, boa tarde, sou Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. Esse é mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a nossa aula 11, a qual a gente vai falar com o tema O Poder Judiciário. Então, eu sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e esse é o nosso curso de Direito Constitucional. Antes de nós começarmos o nosso curso, e essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo de desenvolver cada pessoa que está assistindo esse canal fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que você possa desenvolver e crescer e atingir as suas metas pessoais, profissionais, espirituais, mentais, emocionais, para que você possa chegar aos seus objetivos. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, abaixo da descrição desse vídeo tem uma série de e-books e de cursos que você pode adquirir. É só você clicar e você vai ser direcionado à página da Eduz para você adquirir o seu material. Vou fazer a apresentação de alguns desses materiais. Este é o e-book Os 33 Melhores Investimentos para o Século XXI. Não sei se você já investe no mercado financeiro ou se você tem o interesse de aprender mais sobre o mercado financeiro. As pessoas pensam que a pessoa precisa ter muito dinheiro para investir no mercado financeiro, mas um pouco mais de R$30 você consegue investir no Tesouro Direto ou no CDB, investimento de renda fixa mais conservador, se você é um investidor iniciante ou você está começando no mercado financeiro ou mais conservador. Então, existe esse tipo de investimento. Se você já é um investidor mais dinâmico, mais arrojado, você pode investir em ações, BDRs, ETFs, e a pessoa pensa que precisa ter muito dinheiro. Você consegue comprar da maneira fracionada essas ações, uns R$5, R$4, R$10, você consegue comprar uma ação. Então, não precisa ter tanto dinheiro assim, você já começa a investir no mercado financeiro em ações. Então, aqui você vai aprender tudo isso neste e-book. Se você já é um investidor profissional, você já tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais, de acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, você já é um investidor profissional, você pode investir também através de trust ou offshore, investimentos fora do país, em países como Bahamas, Neves, Ilhas Cayman e vários outros, que você vai ter uma imunidade tributária bem menor do que aqui você investe aqui no Brasil, e você vai pagar uma carga de trabalho bem inferior. Então, as pessoas que têm muito dinheiro, elas acabam colocando o capital delas, alocando fora do país, para que elas possam ter melhores retornos e pagar menos impostos. Então, são modalidades que você vai estar aprendendo também nesse e-book, investimentos em trust e offshore. Então, fazendo essa breve apresentação, vamos ao outro material aqui. É o Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Ele é fruto de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. São 10 módulos. São 10 módulos de pesquisa científica, a qual abordo vários temas como programação neurolinguística, inteligência emocional, negociação e vários outros temas que eu fiz dentro do mestrado. E ali vou trazer também pessoas que eu ajudei, pessoas que tinham dívidas, e eu consegui ajudar essas pessoas a sanar essas dívidas, pessoas que tinham vícios, pessoas que tinham metas em concurso público, em trabalho, em vestibular. Eu ajudei essas pessoas. Também aqui vou trazer também aqui essas pessoas e ajudar você a traçar estratégias e metas para que você possa atingir as suas metas pessoais e profissionais. Temos outro e-book aqui também, que é o 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. Este e-book, os judeus são as pessoas mais prósperas, as pessoas que têm mais resultado financeiro em várias áreas que eles atuam. Damos exemplos. Nos Estados Unidos, nós temos a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. O fundador e o gestor dessa grande gestora de fundos é o Larry Fink, e ele é de família judaica. Nós temos Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, também, hoje o Meta, também de família judaica. Aqui no Brasil, a gente tem o Samuel Klein, das Casas Bahia, também de família judaica. Nós temos o Silvio Santos, também de família judaica. Nós temos o Banco Safra, um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, também de família judaica, e uma das famílias mais ricas do Brasil. E nós temos na Europa, na Inglaterra, nós temos a família Rothschild. A família Rothschild tem grande participação tanto na BlackRock quanto na Vanguard, as maiores gestoras de investimentos do mundo. Então, para você ver,
que os judeus têm grande sucesso em tudo que eles fazem. E também os judeus, eles são um dos maiores ganhadores do Prêmio Nobel. De 850 prêmios Nobel já entregue, eles ganharam cerca de 180. Então, os judeus, eles ganharam vários prêmios Nobel. Porque um dos segredos bíblicos da prosperidade dele é que eles são peritos, eles são especialistas em tudo que eles fazem, eles são os melhores. E se você está fazendo esse curso de Direito Constitucional, é porque você quer se tornar especialista e melhor no que você faz. Então, se você adquiriu esse curso de Direito Constitucional, é porque você quer se tornar um especialista. Ou você faz o curso de Direito, ou você já é formado em Direito e quer se especializar mais na sua área, ou você quer passar no concurso público, ou você trabalha em uma grande multinacional e precisa desses conhecimentos de Direito Constitucional para você estar resolvendo problemas dentro dessa grande organização que você faz parte. Esse curso é especialmente para você, um curso de Direito Constitucional, onde você vai se tornar especialista. E vai se tornar como os judeus. Os judeus são os melhores, eles são especialistas em tudo que eles fazem. Fazendo essa breve apresentação, é só você clicar aqui, abaixo da descrição desse vídeo, tem todos esses materiais e muitos outros que você vai poder adquirir para que você possa crescer e se desenvolver na sua área pessoal e profissional, para você desenvolver e atingir as suas metas pessoais e profissionais. Fazendo essa breve apresentação, vamos então ao nosso curso de Direito Constitucional, a nossa aula 11. E nessa tema será o Poder Judiciário. Vamos então à nossa aula. Poder Judiciário. O Poder Judiciário, aspectos gerais. O Poder Judiciário é responsável pelo exercício de uma das funções políticas do Estado, a função judicial ou jurisdicional. É o Poder Judiciário competente para exercer a jurisdição, solucionando conflitos e dizendo direito diante dos casos concretos. A aplicação do direito não é, todavia, o que distingue o Poder Judiciário dos demais poderes. Em certa medida, essa é a tarefa também realizada pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo, para Coram Hans, o que singulariza o Poder Judiciário é a capacidade de prolatar decisão autônoma, de forma autorizada e por isso vinculante, em caso de direitos contestados ou lesados. No Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição. Nesse modelo, apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material, isso é, decide aos casos concretos, com definitividade. Vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. Artigo 5º, inciso 35. É diferente do contencioso administrativo, sistema francês, no qual certas matérias são decididas com definitividade por órgãos da administração pública, não sendo cabível recurso ao judiciário. Por mais que se possa querer o direito positivo, é incapaz de abarcar toda e qualquer conduta humana. Normas genéricas, abstratas, não conseguem sozinhas regular a infinidade de casos concretos que ocorrem no dia a dia. Dizer o direito aplicável a uma lide não é, portanto, tarefa simples. Ao contrário, é missão complexa que impõe ao Poder Judiciário a necessidade de interpretar o direito, exercer a jurisdição e a função típica do Poder Judiciário. Segundo Dirley da Cunha Júnior, a jurisdição é uma atividade que tem as seguintes características. Secundária, os conflitos devem ser primariamente resolvidos pela parte em litígio. O Poder Judiciário, ao exercer a jurisdição, estará realizando uma atividade que deveria primariamente ter sido solucionada pelas partes. Instrumental. A jurisdição é o meio instrumento ao qual se vale o direito para impor-se a todos. Desinteressada. Ao exercer a atividade de jurisdição, o Poder Judiciário não cede aos interesses de nenhuma das partes litigantes. Ao contrário, o Poder Judiciário age segundo o direito. Provocado. O Poder Judiciário não age de ofício. O exercício da jurisdição depende de provocação em razão do princípio da inércia. Em definição mais completa, Fred Jenne Jr. afirma que a jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconstrutivo, reconhecendo, efetivando, protegendo as situações jurídicas concretamente deduzidas em decisão insuscetível de controle externo com aptidão para tornar-se indiscutível. Além de sua função típica de jurisdição, o Poder Judiciário também exerce as funções atípicas de legislar e de administrar. A atividade de legislar se manifesta quando os tribunais editam os seus regimentos internos, que são considerados normas primárias. Já o exercício da atividade administrativa ocorre, por exemplo, quando um tribunal realiza uma licitação, celebra um contrato administrativo ou ainda faz um concurso público para ingresso de novos servidores. O Poder Judiciário do Estado Social, do Estado Constitucional,
Com o advento do Estado Social e do Estado Constitucional, o Poder Judiciário ganhou maior relevância na manutenção da ordem social. Até as funções do Judiciário eram meramente secundárias, relegadas a segundo plano, se comparadas com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. No Estado Social, o papel estatal não se limita tão somente a garantir as liberdades públicas, liberdades negativas. Na verdade, vai muito além disso. O Estado passa a ser intervencionista, prestacionista, ofertando bens e serviços aos indivíduos. Nesse modelo, o Estado adquire a responsabilidade de garantir que todos terão acesso aos direitos sociais, como, por exemplo, educação e saúde. Se o Estado deixar de atuar permanecendo inerte à oferta dos direitos sociais, o indivíduo poderá acionar o Poder Judiciário. O Estado juiz é chamado a atuar concretizando, então, os direitos sociais previstos na Constituição. O Estado Social, portanto, a atuação do Poder Judiciário direciona para garantir o mínimo existencial, ou seja, garantir as condições mínimas para uma existência humana digna. O Estado Constitucional, por sua vez, atribui esse papel central à Constituição, vista como fundamento da validade do todo ordenamento jurídico. Surge aqui a noção do controle de constitucionalidade, baseada na lógica que todas as normas devem ser compatíveis com o texto da Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas. Os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a partir desse momento, podem ser submetidos ao controle do Poder Judiciário. Passe a falar na existência de uma justiça constitucional, responsável pela curatela da Constituição e diz responsável por garantir-lhe a supremacia, em um novo papel atribuído ao Poder Judiciário. Nesse modelo, o Estado Constitucional, o Poder Judiciário, não se limita mais a solucionar conflitos intersubjetivos entre pessoas. A missão do Judiciário passa a ser mais ampla, direcionada para a garantia dos direitos fundamentais, dos valores constitucionais e, em última instância, do próprio Estado democrático de direito. O Poder Judiciário torna-se, assim, verdadeiro garantidor da integridade do ordenamento jurídico. Estrutura do Poder Judiciário. Artigo 92 da Constituição Federal de 88 relaciona os órgãos integrantes do Poder Judiciário. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1. Supremo Tribunal Federal. Inciso 2. A linha A. Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2. Supremo Tribunal de Justiça. Inciso 2. A linha A. Superior Tribunal de Trabalho. Inciso 3. Tribunais regionais federais e juízes federais. Inciso 4. Os tribunais de juízes do trabalho. Inciso 5º, os tribunais de juízes eleitorais. Inciso 6º, os tribunais de juízes militares. Inciso 7º, os tribunais de juízes dos estados, Distrito Federal e territórios. O STF é o órgão da cúpula da organização judiciária brasileira, exercendo simultaneamente as funções de Corte Constitucional e de órgão máximo do Poder Judiciário. É interessante notarmos que trata-se das funções distintas. Como a Corte Constitucional, o STF atua como solucionar conflitos jurídicos constitucionais, protegendo a incolumidade da Constituição, como, por exemplo, o STF é responsável por processar e julgar originalmente as ações diretas e de inconstitucionalidade. Como órgão máximo do Poder Judiciário, o STF julga casos concretos. Em última instância, exemplificando, o STF é responsável por processar e julgar nos crimes comuns os deputados e senadores. Na estrutura hierárquica do Poder Judiciário, logo abaixo do STF, estão os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Superior Tribunal Militar, STM. Enquanto o STF é guardião da Constituição Federal, o STJ pode ser considerado guardião dos direitos objetivos federal. Outros tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Superior Tribunal Militar, por sua vez, são instâncias recursais superiores, respectivamente, da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Em 12 de junho de 2006, foi promulgada a Emenda Constitucional número 92 de 2016, que inseriu ao Tribunal Superior do Trabalho o rol de órgão de Poder Judiciário. Até então, o Tribunal Superior do Trabalho não aparecia no rol do artigo 92. O esquema a seguir mostra como é a estrutura do Poder Judiciário, cuja Corte Máxima é o STF. A Corte Máxima está acima, o STF, ao lado direito tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aí abaixo tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e abaixo os TJs, os Tribunais Regionais Federais, e abaixo dos TJs, juízes estaduais, e abaixo do Tribunal Regional Federal, juízes federais. Tem o Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele o Tribunal Regional do Trabalho, e abaixo dele os juízes do trabalho. Temos o Tribunal Superior Eleitoral, abaixo dele o Tribunal
regional eleitoral, e abaixo deles juízes eleitoral e abaixo as juntas eleitorais. Temos Superior Tribunal Militar e abaixo deles conselhos de justiça. Essa é a hierarquia. Para que as funções do Poder Judiciário possam ser desempenhadas com maior eficiência, a sua jurisdição divide-se em justiça comum e justiça especial. Desdobrando ainda mais, temos a seguinte. Justiça comum abrange justiça estadual, composta pelos tribunais de justiça, juízes de direito e justiça federal, composta pelos tribunais regionais federais e juízes federais. Justiça especial abrange toda a justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. O STF, os tribunais superiores, o STJ, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar têm sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Isso quer dizer que suas decisões alcançam pessoas e bens de qualquer ponto do território brasileiro. São, em razão disso, chamados de órgãos de convergência. Cabe destacar que o STF e o STJ são denominados órgãos de superposição. Isso porque, embora eles não pertençam a nenhuma justiça comum ou especial, suas decisões sobrepõem as proferidas pelos órgãos inferiores da justiça comum e especial. Destacamos a seguir alguns detalhes que você precisa ter em mente. Quando falamos em tribunais superiores, estamos referindo ao STJ, o TST, o TSE e o STM. O STF não é um tribunal superior, mas sim um tribunal supremo. Dentre os tribunais superiores, o único que não integra a nenhuma justiça comum especial é o STJ. O juiz singular é considerado um órgão do Poder Judiciário. Falta ainda falarmos sobre o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. É responsável pelo controle, atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do cumprimento dos deveres funcionais e dos juízes. O CNJ, assim como o STF e os tribunais superiores, têm sede na capital federal, Brasília, porém o CNJ não exerce jurisdição. Apesar disso, segundo o entendimento doutrinário, a jurisprudencial, ele integra a estrutura do Poder Judiciário, condição do órgão de controle interno nesse poder. Por último, vale destacar que, embora cada uma das justiças tenha seu espaço próprio de atuação, a estrutura do Poder Judiciário é considerada unitária e nacional. Referendando esse entendimento, transcrevemos abaixo o trecho da decisão do STF. O Pacto Federativo não se desenha e expressa em relação ao Poder Judiciário, de forma normativa, idêntica que atua sobre os demais poderes da República, porque a jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível. A doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo senão por metáforas e metonímias judiciárias estaduais ao lado de um judiciário federal. A divisão de estrutura do judiciário brasileiro sob tradicional, mais invocada denominação e justiça, é só resultado da repartição racional do trabalho da mesma natureza e distintos órgãos jurisdicionais. Justiça de paz, juizados especiais. A Constituição Federal prevê a união dos estados, cria justiça de paz e juizados especiais. Vejamos o que prevê o artigo 98 da Constituição Federal de 88. Artigo 91. A União, no Distrito Federal e nos territórios e nos estados criarão. Inciso 1. Juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação do julgamento e execução de causas civis de menor complexidade, infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimentos oral, sumaríssimo, permitidos na hipótese prevista em lei, a transação e julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Inciso 2. A justiça de paz remunerada com posse de cidadãos eleitos por voto direto, universal, secreto, com um mandato de 4 anos de competência para a forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada ao processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1. A lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2. A custas de monumentos serão destinados exclusivamente ao custeio do serviço afetos à atividade específica da Justiça. Garantias do Poder Judiciário. A atividade jurisdicional é de extrema relevância para a ordem jurídica, uma que vez cabe ao Poder Judiciário exercer o último controle das atividades estatal, seja ela proveniente do Poder Legislativo ou administração pública. Também é inegável o importante papel do Judiciário na proteção da dignidade da pessoa humana. Notadamente, o exercício da sua função contra-majoritária. Note-se que, por meio dessa função, o Poder Judiciário protege as minorias contra abusos cometidos pelo governo,
na maioria das leis emanadas do Poder Legislativo. Em virtude de tão destacadas tarefas, o Poder Judiciário precisa atuar com independência e imparcialidade. Disso decorre as garantias que lhes são ofertadas pela Constituição Federal. Por meio delas, o Poder Judiciário e os próprios juízes poderão atuar livre de pressões externas e de outros poderes. Segundo o professor José Afonso da Silva, as garantias do Judiciário são dois tipos: institucionais, que protegem o Judiciário como instituição, e funcionais e órgãos, que protegem os magistrados individualmente considerados. Garantias institucionais ou garantias do Poder Judiciário. A Constituição Federal de 1988 prevê várias garantias institucionais do Poder Judiciário. Dentre elas, citamos as seguintes. A linha A, a previsão constitucional de que constitui crime de responsabilidade do Presidente da República aos atos que atentam contra o livre exercício do Poder Judiciário, artigo 85, inciso 2 da Constituição Federal. Vedação de que a medida provisória ou lei delegada discipline as garantias dos magistrados, artigo 62, parágrafo 1, inciso 1, a linha C, do artigo 68, parágrafo 1, inciso 1 da Constituição Federal. Autonomia organizacional administrativa, artigo 96 da Constituição Federal. Autonomia financeira, artigo 99 da Constituição Federal. Iremos centrar nossa atenção ao estudo da autonomia organizacional administrativa, autonomia financeira. Essas são, sem dúvida, algumas das garantias institucionais mais importantes do Poder Judiciário. Autonomia organizacional administrativa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us